Partilhar connosco Nada. o conhecimento e a hipnose, não é? Olha, como é que vamos fazer? Sim. Vamos falar. Tenho aqui algumas perguntas específicas, que sabes que o chat GTP ajuda muito hoje em dia, não é? Realmente sobre Sim. hipnose, genes e doenças autoimunes. Mas queres primeiro fazer tu, falar, fazeres um resumo também? Primeiro vais falar um pouco sobre ti, para quem não te conhece. Muitos já te conhecem, não é? Um pequeno resumo só, não é? Opa, E eu gosto depois pouco de falar. falar de mim, pronto. Sim, Porque não gosto muito de falar de mim. está bem, está A bem, está intenção bem. desta live é partilhar conhecimento, não é? Nada que não se tenha também vindo a falar já nestas lives, não é? Que temos um bocadinho Sim, de tudo. sim. Talvez se calhar fazer uma pequena abordagem do que é a hipnose antes de entrar no Sim, tema das sim. doenças autoimunes, não é? Eu acho que, pronto, para muita gente a hipnose ainda é um mito, é algo que não entendem, mas a hipnose é um estado alterado de consciência. Nós, através da hipnose, conseguimos aceder à nossa caixinha de memórias, não é? Sim. Que é o nosso inconsciente. E ele muitas vezes também nos guarda aquelas memórias que a gente não quer recordar, de momentos traumáticos ou às vezes até algumas perdas. Acontece muitas vezes pessoas dizem assim: eu esqueci-me da minha infância, dos 8 aos 10 anos, porque a mente, o inconsciente, está a proteger aquela pessoa daquelas memórias mais traumáticas que tenha passado naquela altura, seja elas do que for, de perdas, de traumas, de qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso. Há certas palavras que nós já sabemos que não podem ser ditas em live, mas Sim. qualquer tipo de situações que possa ter traumatizado e que se refletem no presente, está bem? Pronto. Como é que se acede a esse inconsciente? Para se aceder a esse inconsciente tem que haver uma boa sintonia entre o terapeuta e o consulente. O consulente tem que confiar no terapeuta para que se possa deixar ir, porque tudo tem 90% da terapia tem a ver com o paciente e não com o terapeuta, tá bem? O terapeuta só vai conduzir, só vai ajudar a que a pessoa aceda a certas memórias, tá? Há aqueles momentos mais traumáticos que trazem problemas no dia atual, tá bem? Pronto, Sim. isto é sim uma abordagem muito rápida, não é? Do que é a hipnose, para as pessoas terem mais ou menos uma noção. Não sei se queres fazer perguntas, como é que tu Sim, queres sim, sobre a fazer? hipnose, sobre a hipnose, sim, mesmo a própria Sim. hipnose. Tu falas do inconsciente, né? Para já queria saber se também é usado o subconsciente e o inconsciente, não é? É a mesma coisa? É assim, a hipnose acede ao inconsciente. É o O inconsciente. subconsciente é abaixo do consciente. Ok. Ou seja, são estados diferentes. Por exemplo, o Uhum. nosso consciente é o que nos controla, que nós estamos aqui hoje, estamos conscientes que estamos aqui, estamos a ouvir, Sim, estamos a conversar, sim. etc. Não é? Ah, o nosso inconsciente é aquilo quando nós chamamos de ligar o nosso piloto automático. Por exemplo, nós vamos na rua, quantas vezes nos acontece, vamos a Sei. conduzir, vamos para um determinado sítio, não é? E já vamos em piloto automático, de repente dizemos assim: fogo, já passamos por aqui, já passamos por ali, eu nem me recordo disso. Isso é um estado Sim. alterado de consciência, porque existe vários estados de hipnóticos, está bem? Existe mesmo aqueles estados onde a pessoa não consegue mexer mesmo absolutamente Sim, nada, está sim, bem? sim, sim. Pronto. Bem. Mas O inconsciente, disseste o consciente e o inconsciente, não é? E depois há o o subconsciente também, não é? subconsciente que está ali no intermédio, ou seja, é aquela camada, não é? Que não estás totalmente no inconsciente, não estás, neste Sim. caso, totalmente. Por exemplo, a PNL é feita através do subconsciente, ou seja, não precisamos de estar 100% em transe hipnótico, entendes? É um estado muito Ok. mais leve, digamos assim, vamos pôr as coisas nesse patamar. Sim, olha, há o risco, como é que eu ia te explicar? Toda a gente é hipnotizável? Desde que queira, sim. Pois. Estou a perceber. Desde Como que tu queira. disseste há bocado. Sim, sim, sim.
sim. Tem que querer e Olha, tem que permitir. Acima de tudo, tem que haver uma boa, lá está, uma boa conexão entre o consulente e o terapeuta. Porque caso isso não aconteça, é impossível a pessoa, porque a pessoa vai ficar racional. Ou aquelas pessoas que dizem assim, vou só experimentar por curiosidade, deixa ver se me hipnotizar. Ninguém consegue hipnotizar. Obviamente que não, porque o racional vai estar ali. Claro que não. Pode estar ali de olhos fechados meia hora, mas não consegue. Não, não vale a pena que não consegue. Não é? Agora tem que ok. se deixar ir e tem que permitir-se, não é? Fazer a tal viagem. É como quase a meditação. Nós na meditação também Sim. nos deixamos ir. Estamos a falar de Mas meditações toda a gente guiadas. tem alguma semelhança, ou não? As Sim, com a técnicas. meditação guiada, sim. A Sim, meditação ok. guiada falada, ok? Sim, sim, Porque sim. há meditação, pronto, que, ou seja, a pessoa entra na meditação, tu tens um preparo, não é? E é feita uma viagem, não é? Para atingir um ponto. Só que na hipnose a pessoa vai para um sítio onde a pessoa, onde o terapeuta a levar e vai fazer uma viagem mediante a mente da pessoa, não é? Ok, sim. Portanto, E para se tudo hipnotizar, sempre direcionado. sim, para se Desculpa. hipnotizar uma pessoa tem umas certas técnicas, não é? Essas técnicas são faladas, ou como é que eu ia dizer? São, ok, se calhar não se pode dizer os segredos todos, não é? Não, não, não tem assim. Portanto, temos que ter um local com uma luz bastante adequada, não é? Quanto mais criarmos um ambiente relaxante, mais fácil é também para o paciente. A música, tudo, temos que criar sempre temos que ir para músicas sempre com vibrações positivas, pronto, e depois é fazer a viagem. Eu não trabalho muito Sim, sim. eu não trabalho com scripts, há quem trabalhe com scripts, eu não trabalho com scripts. E esses escritos seriam Uh, técnicas, não é? É, ok. é Estou a estarem perceber. Olha, diz a uma coisa, conduzir por. eu podia, ou tu consegues te auto-hipnotizar? Neste momento, sim, eu já faço auto-hipnose. Ok. Uhum, interessante. Mas Algum, isso é. sim, olha, e dos riscos que se fala, não é? Imagina, vou ser hipnotizado por uma pessoa, está bem que tem que haver aquela relação, não é? E confio, mas não sei, a pessoa pode me deixar, sei lá, há aquele risco da pessoa fazer o tal tratamento, mas também introduzir lá um gatilho qualquer, ou uma maneira de sei lá, de fazer mudar o número do multibanco, o código, essas coisas. Não estou a dizer que as pessoas fazem isso, mas eu acho que isso é possível. A hipnose é uma alteração da consciência. Toda a gente que faz hipnose está consciente de tudo que vai fazer. Ok? Portanto, não há essa coisa de perder a consciência, não. E no momento que a hipnose colocar em risco a pessoa, o inconsciente desperta. A pessoa está em hipnose, pode abrir a qualquer momento os olhos. Pode sempre abrir os olhos sempre que queira. Eu digo Não é? isto, pronto, se calhar as pessoas também se permitem, não é? Eu digo isto porque a gente vê aqueles shows na TV com essas hipnoses em que as Sim. pessoas fazem aquelas figuras ridículas, não é? Não sei se estão mesmo hipnotizadas, como é que eles fazem isso? Isso é hipnose de palco, não tenho conhecimento Sim. sobre isso, não é? Ok, Eu ok. tenho Sim, hipnose sim. clínica, hipnose Claro, mesmo claro. de terapia, de tratamento, e é por aí que eu me direciono. Portanto, é Sim, para curar as pessoas, para que as pessoas possam sim. Sim. fazer as pazes com o seu passado. Agora, esse tipo de manobras em palco, sou sincera, Certo, não sei. vamos seguir aqui em frente, tenho aqui mais perguntas. Como é que a hipnose funciona, se é usada na prática clínica? É o que tu fazes, não é? Sim, a Quais nível transtornos terapêutico, sim. psicológicos podem ser tratados? Não entendi, desculpa. Quais transtornos psicológicos podem ser tratados? Depressão, ansiedade, traumas de infância, como aqueles que eu já referi há bocado, não vou estar a referir, portanto, Sim, existem sim, muitos sim, casos sim. de pessoas assim. Pode lutos, perdas, e quando estamos a falar de perdas, pode ser de um relacionamento, de um Sim, animal, seja do que for, não tem que ser propriamente só de familiares, não é? Porque o fim de um relacionamento também é uma perda. Também faz corte de laços, ok? sim.
quando é necessário, às vezes haver aqueles apegos, por exemplo, há pessoas que se separam, mas ficam sempre com aquela ligação, nem um nem outro refazem a vida, ou só um refaz e o outro nunca consegue fazer, tem sempre aquela ligação, então podemos ir lá e permitir que a pessoa siga a sua vida e que siga a vida dela, porque já fez o que tinha a fazer na vida da pessoa no momento. E podemos entrar, podemos também tratar as doenças autoimunes. Sim, sim, Também já vamos é mais, outro. já vou perguntar mais sobre os autoimunes mais à frente, está bem? Sim. Em relação à parte clínica, não é? Existe algum estudo clínico que comprova essa eficácia? Não sabes? Sim, Existem sim. existem estudos clínicos que foram feitos, principalmente nas doenças autoimunes, está bem? Mas isso é mais à frente, mas que Sim, sim. comprovam sim a ciência. Se há provas que a hipnose faz efeito, eu sou uma delas. Ok, ok. Então pode ser que a hipnose pode tratar doenças e substituir os medicamentos. Não vamos falar em substituição, está bem? Porque há pessoas que estão medicadas e devem continuar medicadas, não é? Eu não sou médica, não tenho autonomia para tirar qualquer tipo de medicação, não é? Isso tem que ser em sintonia com o médico e depois com as melhorias do próprio paciente, mas a hipnose não faz mal a ninguém. Só há as únicas pessoas que não podem fazer hipnose é quem tem esquizofrenia, não deve fazer hipnose, a não ser que esteja controlada e que haja uma sintonia entre a terapeuta e o psiquiatra, tá? Porque senão quem tem esquizofrenia, quem toma medicação para esquizofrenia, não deve. É um risco muito grande que o terapeuta corre em fazer hipnose a uma pessoa dessas. E quem tem bipolaridade, também se não estiver controlada, tudo tem que ser em sintonia. Eu não faço, eu não pego nessas situações. Acho que são situações muito particulares e que precisam do sítio certo e isso eu não Sim, intervenho. sim. Olha, achas que a hipnose pode melhorar o sistema imunológico? Exatamente. Uhum. As doenças autoimunes vêm Ah, precisamente bem, ah, de então, baixa ok. imunidade. Uhum. E em processos inflamatórios crónicos? Este chat GDP é muito inteligente. Pois, tu andas aí no chave, está bem. Então, como é que eu ia arranjar 50 perguntas sobre hipnose clínica, né? 50! Ai meu Deus, este homem é louco. Não, Espera aí, refaz outra vez, desculpa, até me distraí. não, aqui pergunta se pode ajudar em processos inflamatórios crónicos. Nem sei o que isso é. Depende qual é a origem da inflamação. Pois. Mas isso depois eu vou explicar mais à frente como é que Está se bem, está bem. detecta Agora dá se. aqui já mais a parte da autoimunização. O que são doenças autoimunes? É uma reação imunitária que nos baixa a nossa imunidade e que nós ficamos mais dispostos a qualquer tipo de doença. O que é que nos baixa muitas vezes a nossa imunidade? O nosso estado de espírito, a nossa negatividade. Quando estamos deprimidos, nós vamos abaixo. Quando estamos tristes, quando estamos com raiva, Sim. quando estamos magoados, vamos abaixo com aquela situação. Ou até com situações que às vezes acontecem, pessoas que, a partir de uma certa idade, têm um problema qualquer, de uma doença autoimune que não foi detectada até aquele momento e aquele momento é detectado. Porquê? Porque é despoltado um gatilho, não é? É porque há algum gatilho ali, houve um episódio qualquer, ou familiar, ou no trabalho, e às vezes as pessoas nem têm noção, e nós vamos esmiuçar isso e percebemos qual é o episódio e o que é que ali despoltou, e então trabalhamos essa situação. Ok. Hum, Quais são os tipos dessas doenças autoimunes? Olha, lúpus, vitiligo, artrite reumatoide, anemia hemalítica, doença de Crohn, tiroide Hashimoto, esclerose múltipla, e
deve haver mais, mas estas são as mais, Olha, sim. E a hipnose, a todas elas cura ou melhora? Em muitas melhora? E falta uma, o Sim. cancro, tá? Ok, está bem. Ah, então, portanto, mas também não cura todas essas doenças, não é? Quer dizer, pode curar ou não, ou melhora o estado da pessoa, ou não Vamos ver sei como uma é que é. coisa. Primeiro, depende do grau que a pessoa está, não é? Se já Sim, está em estado avançado ou não. sim. Eh, Se estiver no início, pode até curar e a pessoa não voltar a ter. Se não, pode dar um equilíbrio e que a pessoa consiga ter mais qualidade de vida, dependendo do estado em que se encontra a doença. Certo. Olha, e o stress também, e o sistema nervoso, e o sistema autoimune também está tudo ligado, não é? Sim, sim. O que é que Ok. nos causa o stress, Sim. não é? As doenças autoimunes podem entrar em remissão, serem revertidas. Pode, Uhum. claro que sim. Pode estagnar. Não tem, se não evoluir, já está Ok, bom. ok. Então podemos dizer que a hipnose pode reduzir os sintomas de doenças autoimunes. Sim. Ok. Deixa eu ver aqui mais Tudo perguntas. tem a ver com as emoções. Vamos ver uma coisa. Sim. Vamos supor, uma pessoa aparece-lhe a doença de Crohn, não é? Vamos ver o que é que fez a doença de Crohn, não é? Ou a ansiedade, ou o stress, porque cada emoção ou sentimento está ligado a um órgão, ok? E que vai despoltar essas emoções e esses sentimentos e vai adoecer esse órgão. Estão-me a fazer entender? Sim, sim. Por exemplo, espera aí, eu tenho aqui uma cábulazinha só para. Por Ah, exemplo, a ah, ansiedade. O que é que pode afetar? O intestino delgado, as artérias e os vasos, o coração. A raiva, o fígado, a vesícula biliar, a articulação. O medo, ossos e bexigas. A tristeza, problemas de pele, intestino grosso, pulmão e nariz. Problemas também de respiratórios e isso. Por muito isso, bom. Muito bom. Sim, logo, sim. quando temos preocupações, atinge o estômago, o pâncreas e os músculos. É isso. Ok. Hum, Deixa um tempo para então mim, é por possível. favor. Sim, sim, tem calma que ainda agora começamos. Está bem? Só que eu também não posso fazer as perguntas todas, não é? É possível treinar o subconsciente para moldar o sistema imunológico? Como é que é? Se é possível treinar o subconsciente para moldar o sistema imunológico? Sim. Fazendo a pessoa vibrar no positivo. Isso é como, quer dizer, hipnotiza-se a pessoa e Não, induz-se a pessoa, melhorando o dá-se quê? O que comandos é à que, pessoa. Pode ser, por o que, é exemplo, que pode ser. peraí, Não, a primeiro pergunta é se vamos pode ver ser. uma coisa. Diz lá tu. Diz. Não, diz. A pergunta era se podes hipnotizar uma pessoa, né, em estado hipnótico, e depois dás comandos à pessoa, ao corpo dela, aos órgãos. Não, não é assim que funciona. Na parte da hipnogénese, nós trabalhamos diretamente com os órgãos. Mas espera aí, vamos ver uma coisa. O que é que faz baixar a imunidade? Não é? As emoções, não é? É porque a pessoa está com emoções negativas, então vamos trabalhar essas emoções negativas. O que é que despolta a pessoa ter essas emoções negativas? Às vezes baixa a autoestima, porquê? Porque em criança não a valorizavam, em criança estavam sempre a dizer tu não prestas, os outros são melhores do que tu. Esse tipo de situações que despolta, não é? Que a pessoa tenha baixa de autoestima, que se encolha e que tenha negatividade, não é? Porque aquela pessoa é melhor que eu, porque aquela é mais bonita que eu, porque aquela é mais magra que eu, não é? Então nós temos de trabalhar a autoestima da pessoa, o amor próprio, não é? E resolver aqueles casos lá atrás para que a pessoa esteja positiva e não esteja preocupada com esse tipo de situações. Logo, a sua imunidade
vai ficar positiva, logo não vai ser atingida, ou pelo menos Uhum. com tanta facilidade, não é? Sim, é aquela história Como de que as doenças vêm do corpo emocional, não é? Dos sentimentos e tudo mais, não é? E dos traumas. E, exatamente, então, dessa parte trata-se a parte física, não é? Do sistema. Uhum. sim. Como é que um Tanto que nós paciente se temos assim, prepara? diz, Diz, diz. diz, diz. Tanto que nós temos a situação, por exemplo, doenças do lado direito têm a ver com mulheres que estavam na nossa vida, por exemplo, por norma é problemas com a mãe, mas pode ser com tias, com irmãs, amigas, não é? Que nos reprimam, não é? Por exemplo, há muitas miúdas que naquela fase que vão para o ciclo sofrem muito de bullying e isso muitas vezes mexe com a autoestima delas mais à frente e às vezes até têm problemas depois ou de costas ou sei lá, whatever, não é? De algumas situações. Então nós temos que trabalhar essa parte. Por exemplo, o lado esquerdo é relacionado com o sexo masculino. Então há que trabalhar o que é que se passou lá atrás com o sexo masculino para a pessoa poder não ter tantos problemas de saúde. Ok. Uhum. Como é que um paciente se prepara para uma sessão de hipnose? Há uma coisa especial ou é só chegar e relaxar? É só chegar e relaxar. Bem, não pode tomar café, nem bebidas alcoólicas, de resto está tudo bem. Pronto, pronto. Já não é só relaxar. Não, não convém, porque senão o que é que o café faz? A cafeína vai acelerar e a pessoa não vai conseguir relaxar. O que é que o álcool faz? Altera o nosso consciente, logo não podemos trabalhar hipnose nesse sentido, não é? Com essas duas Sim. coisas. Sim, mas também pode ir tipo estressado. Se estiver muito estressado e enervado, também não consegue ser hipnotizável. Ou tem que esperar para relaxar. Se estiver estressado também estou cá eu para resolver o problema, isso é tranquilo. É. Hum, existem estados de hipnose diferentes? Ou é só um estado de Existe. hipnose? Existe? Não, Ok, só existe. existem vários? Como? Tipo assim, Existe mais vários. pesado, mais profundo, estado hipnótico profundo? Existe, sim, existe os mais leves, existe um mais profundo que é o ISDIL, não é? Que é como eu disse há pouco, muitas vezes não se consegue mexer. Inclusive no meu curso também só o meu mestre é que fazia essas coisas. Eu vi, tá? Ninguém me contou, conseguir-se colocar um colega lá do curso a segurar só com duas mãos, um de cada ponta, e só com as mãos nos pés e as mãos na cabeça, e ele ficar completamente hirto e completamente rijo. Consegue-se Sim. chegar a esse estado. E a pessoa estar a ter consciência que o corpo está assim. Obviamente que não dá para estar muito tempo assim, porquê? Porque senão a pessoa, quando for retirado aquele estado de transe, a pessoa fica cheia de dor nas costas, nas pernas, devido à rigidez, não é? Mas sim, dá. Inclusive há sítios, já foi testado também, cirurgias, tá? Com hipnose. Ok, sim, Portanto, sim. É tipo anestesiar a inclusive há pessoa para muita, sentir. Sim, inclusive há muitas mulheres que antes de ir para o parto passam por processos hipnóticos juntamente com o obstetra para não ter tantas dores e evitar algumas fizeste-me lembrar, complicações. não tem muito a ver, mas fizeste-me lembrar o João de Deus que operava as pessoas lá no Brasil, na rua, e as pessoas não sentiam nada. Não sei se calhar também hipnotizava as pessoas para isso. Entravam em estado hipnótico. Não sei. Provável, provável. É possível controlar alguém sobre hipnose? Se é possível a nível Sim, clínico, não. Que eu pois, conheça, não. No pois, meu pois, estou ponto a de perceber. vista, não. Estou a perceber. Só na outra tal hipnose, porque há uma diferença entre hipnose clínica e hipnose de Mas, palco, como se diz, não é? mas assim, controlar. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor, eu estou-te a fazer uma sessão de hipnose, não é? Tu estás lá relaxadinha e não sei o quê, e de repente, o que é que acontece? Eu sinto-me mal, caio para o lado. Tu achas que ficas lá em transe? Não. Não. O teu inconsciente dá-te logo o alerta. Ao dar-te o alerta, tu vês logo acima, vês logo a ti. Porque tu Sim, estás consciente, uma parte está consciente e tu consegues perceber que algo à tua volta não está bem. Porque o teu inconsciente dá-te logo sinal.
Está bem, mas eu falo no aspecto, não é, de uma pessoa ir a um mesmo nesses de palco, não é? Ser hipnotizado no palco, depois tu não sabes, não é? Como é que funciona essa hipnose, é diferente. Pois, ok. Honestamente, não sei. Pois, não. Eu penso é tipo, é hipnotizado ali para o palco, mas podem hipnotizar para outra coisa qualquer, pois, não é? Mas enfim. Não faço Se é como eu isso, gosto sou de hipnotismo, sincera. se é que é melhor ninguém me hipnotizar, não é? Foi falado na altura, falou-se cá hipnose de palco, pronto, mas consegue-se fazer que as pessoas consigam ficar mais, extravasar mais um bocadinho. Agora, daí as pessoas não terem noção do que estão a fazer, não. Aquilo que se também consegue fazer, por exemplo, numa sessão, o que é que acontece? Nós às vezes podemos estar numa sessão e haver barulhos à volta, pode acontecer. Então nós Sim, conseguimos fazer com que esses barulhos induzam mais o transe e que a pessoa, quando acordar, quase que nem se lembra que houve aqueles barulhos, ou seja, aqueles barulhos passaram-lhe ao lado, não interferiram na sessão. Isso é possível. Agora, que a pessoa não se recorde nada, mas a pessoa lembra-me sempre, eu ouvi qualquer coisa, mas não interferiu. Isso sim, é possível fazer isso. Agora, dizer assim, eu não me lembro totalmente nada, não. Também pode acontecer, há uma coisa que pode acontecer nas sessões, amnésia parcial. O que é a amnésia parcial? Vamos supor, é necessário ir a alguma situação mais crítica do passado, onde a pessoa sofreu, não é? E temos que ir lá para perceber, para curar, não é? E a pessoa, o inconsciente pode proteger a pessoa, que a pessoa não se recorde daquele momento. E muitas vezes assim, eu adormeci. Não adormeceu porque a pessoa está a responder-me, está a fazer tudo igual. Não há qualquer. Não adormeceu. Simplesmente não se recorda. Isso chama-se amnésia parcial. A pessoa diz assim: a determinada altura não me recordo. É normal, porque é o inconsciente a proteger a pessoa, entendes? ok. É proteger a Sim, sim. pessoa para que a pessoa não se recorde novamente daquele trauma. Sim. Eh, Portanto, existe uma hipnose clínica, uma hipnose de palco, existe hipnose esotérica. Hipnose esotérica. Ai meu Deus, Olha, é oh que hipnose. maneiro. É a hipnose das vidas passadas, não é? Então eu sei que servem, a gente já vai falar sobre isso. Eu sei que servem também para curar traumas, podem ser criados em vidas passadas, não é? De mortes que tivemos em outras Sim, vidas e tal. Mas mas eu não também chamo, eu não esotérica. chamo esotéricas. Não, A isso minha seria aquelas é, pessoas que vão, ou seria aquelas pessoas que vão apenas para saber, por curiosidade, das vidas passadas. eu não trabalho dessa forma, está Pois. bem? Sim, sim, Para sim. mim nem tudo serve Sim, para ganhar dinheiro. claro. Eu só vou, porque repara numa coisa, só para as pessoas ter curiosidade, quando a pessoa vem com uma curiosidade, muitas vezes já vem com uma ideia porque alguém já lhe disse alguma coisa. E o que é que quando a pessoa faz por curiosidade, o que é que acontece? As pessoas imaginam-se, não é? Imaginam-se assim coisas surreais, não é? Sim, sim. E, e o importante de ir a uma vida passada, uma, duas ou três vidas, é resgatar alguma coisa que possa estar lá atrás e que esteja a afetar sempre na vida da pessoa no presente e não por curiosidade. Eu não trabalho por curiosidade, sei que há pessoas que trabalham por curiosidade, eu não, eu trabalho com o intuito da cura, que é isso, para isso que serve. Agora, se alguém trabalha por curiosidade, porque a pessoa quer saber se viveu no Egito ou se viveu na França ou não sei o que, isso é outra questão. Respeito aquilo, o trabalho de cada um. Sim, sim. Olha, agora falámos um pouco também sobre vidas passadas e hipnose, não te importas, também dás a tua opinião. E também, não sei, também usas as vidas passadas para curar, não é? Para, como tu disseste agora, os traumas. Sim, Portanto, qual é o objetivo terapêutico de acessar às vidas passadas? vamos ver uma coisa, quando se faz todas as sessões de hipnose, existe logo na primeira sessão que é feita uma anamnese,
não é? E aí vamos perceber tudo o que está a preocupar a pessoa ou aquilo que possa ter de traumas para curar. Mas, contudo, é feita sempre uma pesquisa pronto, é sempre fazer uma pesquisa de idades, ou seja, onde em hipnose nós vamos conseguir aceder a que a pessoa nos indique as idades traumáticas para a pessoa, ok? E vai assinalando. As pessoas não têm noção que assinalam, as pessoas mexem os dedos e não têm noção, e vão assinalando as idades traumáticas, e depois consegue-se perceber se os problemas do presente que a pessoa tem na atualidade têm a ver também com problemas do ventre da mãe, se vem com o ventre da mãe ou se vem de vidas passadas. E a pessoa assinala. Se a pessoa não assinalar vidas passadas, não vou fazer isso. Eu não vou fazer uma regressão vidas passadas só porque sim. Só se a pessoa assinalar. Ok? Como também a vida uterina. Não é? Como também a vida uterina, que por norma existe sempre aí impactos na gravidez, que muitas mães, e eu enquanto mãe tenho noção, por muito conhecimento que eu já tivesse, que a gente falha sempre, não é? E é inevitável, não é? Mas todas as pequeninas coisas acabam por afetar a criança nesse sentido. Por exemplo, a minha ansiedade vinha da barriga da minha mãe e pronto, e outras coisas mais também vinha de lá. Ok, entendo. Como é que a gente pode perceber como é que tu sabes ou se isso não vem da fantasia, da imaginação do cérebro do paciente? Olha, comandante, eu vou-te dizer uma coisa. É assim, e aí vou usar as palavras que o meu mestre sempre nos ensinou. Seja real, seja invenção do paciente, seja uma ilusão, seja o que for, curou, está top. Sim. O objetivo é esse, não é? Exatamente. É possível acessar... Nós nunca vamos perceber se aquilo se a pessoa está a viver aquilo realmente ou não, mas se faz efeito, se na realidade funcionou, está tudo bem, porque a importância é a cura. Eu não estou aqui para questionar se ele viveu mesmo naquela vida, se não viveu, se foi assim que morreu, se não foi. A mim não me interessa. Curou, está ótimo. Ok. Não é possível aceder pela hipnose a vidas futuras, pois não? Não, quer dizer, espera aí. Não, consegue-se quando se faz terapias, muitas vezes existem situações, já aconteceu, do género, tu necessitas de entender, não é? Se aquela, imagina, um exemplo foi dado lá na altura no curso, eu não vou falar obviamente de ninguém que está relacionado comigo, mas pronto, uma senhora que foi lá e que já sabia que o casamento dela tinha acabado, mas estava indecisa entre se havia se ainda havia sentimentos ou não, ou se ela ainda estava ali pelo dinheiro. Então, o que é que às vezes é feito? É colocado a pessoa com dois caminhos e tentar perceber o que é que a pessoa daqui a 5 anos se vê. Se se vê na mesma com essa pessoa, se não se vê, entendes? E vai para outro caminho para perceber como é que seria o caminho ainda com essa pessoa, etc. Estás a entender? E a pessoa depois tira as próprias conclusões. Estão a fazer entender? Digamos que damos dois caminhos. Vamos colocar, olha, com essa pessoa, ou como é que continuas sem filhos, tipo por exemplo, é tipo e agora se for com filhos. Sim, tipo para tentar perceber o que é que essa pessoa é, sim, dessa forma, sim. Agora, vamos ver o que é que vais ver daqui a 5 anos. Não, olha, concretamente não. Quando se fala em regressão a vidas passadas, também existe a regressão ao útero da mãe.
Sim, O sim. processo é o mesmo, é só induzir a pessoa a sentir-se no útero da mãe, é ou não? Ou a pessoa, ou a Sim, pessoa, claro ou a que pessoa isto sente-se tem que lá. ser, vamos ver uma coisa, tudo o que seja regressão de idades ou a vidas passadas, tem um processo. Isto não é chegar ali, agora vamos a uma vida passada, não. Agora vamos ao útero da mãe, não. Tem que ser com calma, porque, por exemplo, uma pessoa com 40 anos, pedir-lhe para ele ir à data de nascimento, temos que fazer as coisas com calma para que a pessoa se vá vendo mais pequena, mais nova, etc., até chegar ao nosso objetivo. Tem que ser com calma, temos que ir buscar pontos-chave pelo caminho, não é? Temos que ancorar emoções positivas, ok? Porque nós não sabemos o que é que vamos encontrar na barriga da mãe. Quantas pessoas que vão à barriga da mãe e apercebem-se da violência que a mãe sofreu? Quantas pessoas apercebem-se de outras situações? Porque ouvem, Sim. entendes? Então tem que ser por etapas, tem que se ancorar certas sensações para que quando chegar ali a bebê não seja um trauma, não é? E Sim, depois o que é que sim. nós fazemos? Mesmo aqueles partos que são difíceis, que a criança sofreu muito no parto, nós fazemos novamente um parto. Nós fazemos um renascimento, que a pessoa se veja a nascer e a vir com amor, com alegria, tentar ancorar aquelas sensações todas que foram no fundo, chamadas ao longo das idades. Entendo. Olha, e uma pessoa quando faz dessas regressões, lembra-se a pessoa do que falou na sessão? Ou tem que ser gravada a sessão para a pessoa ouvir? Não, a pessoa recorda-se do que tiver que se recordar. Ok. Se houver coisas que o inconsciente a protege, a pessoa não pode entrar na tal. Como é que se chama? Ai, pronto, fugiu-me. Fugiu. Fugiu. Daqui a E a bocado eu pessoa, lembro. então, e a pessoa que na sessão lembra-se desses traumas e também os vive um pouco, não é? Também chora, também Sim. sofre. Não, não é só uma É assim, lembrança. a cura, nós para curarmos, nós temos que ir lá. A pessoa tem que sentir a dor Pois, para que nós possamos resgatar. Entendes? entendo. Entendo, entendo. Sem dor não há cura. Isto não é chegar aqui e carregarmos num botão e muda tudo. Não. Temos que ir por etapas e a pessoa tem que sentir a dor, não é? A pessoa tem que sentir a dor novamente. Pois. Mas é uma coisa rápida, não é nada que a pessoa fique ali a sofrer. Não, a pessoa só mal sente a dor, é retirada logo da cena. Olha, há o risco de haver uma sessão mal conduzida ou de maus profissionais, não é? E de causar pior ainda à pessoa. Claro, sim. Pois, sim. Vamos ver uma coisa, nós estamos a mexer na mente da pessoa, não é? Há que ter muito cuidado ao tocarmos nas coisas, tem que ser tudo muito bem explicado, tem que ser tudo muito bem orientado, e lá está. Tem que haver muita empatia, muita conexão com o terapeuta, caso contrário, não vale a pena, porque Olha, senão vai dar asneira. Carla, e como é que eu ia te explicar? E há que ter algum curso próprio para se fazer isso? Há Sim. de ser certificado ou pode ser qualquer curso da internet também que certifica hoje em dia, não é? Aí é que está. É assim, Pois. o meu curso foi presencial, foram quase 2 anos, tá? Semanalmente, e estive a estagiar numa clínica, ok? Pois. Pois. Eu até posso dizer onde é que tirei o curso com o Dr. Alberto Lopes, que tem clínicas em Lisboa, Porto e Aveiro. Ele tem protocolos registados, portanto, este hipnogênese é registado, só os alunos dele e ele é que trabalha com isto, mais ninguém ensina esta parte das doenças autoimunes. E é tudo passado por um processo, não é? Temos um certificado, sim, e depois existe também a Associação dos Hipnoterapeutas, está bem? Os hipnoterapeutas
tem um cartão, tem o número de sócio, onde nós estamos protegidos e também temos um código ontológico para seguir. Portanto, isto não é chegar aqui e tirar um curso ao fim de semana Pois. e está Sim, feito. há pessoas na internet que oferecem esse serviço, não é? Que conseguem tirar esses cursos. E vai de cada um Mas também isso, escolher aquilo que quer fazer, né? Em que se mãos é que quer meter. pronto, mas isso cada um é que sabe, não é? Às vezes é preferível demorar. Claro que isto é caro, não vou dizer que é barato, não. Claro que se formos à internet os cursos são muito mais acessíveis, mas é necessário também passarmos pela prática. Nós passamos pela prática em aula e passamos depois pela prática porque acabamos por estar a estagiar nas clínicas deles, não é? E por isso sempre sob a orientação dele. Então temos logo uma preparação completamente diferente do que se não houver, se só for a teoria, porque teoria, não é? Temos que ter a prática, não é? Por Olha, muito que a gente tenha conhecimento, se a gente não puser em prática, é claro. difícil. Olha, e pode-se, alguma idade para se poder fazer regressão? Crianças de 12, 10 anos não devem fazer, se calhar, não? Ora bem, a hipnose pode ser feita a partir dos 6 anos de idade a crianças. Regressões a vidas passadas, não. Não, Pois. não, não se justifica também, porque esses pequenos E traumas dessas idades. olha, e hoje em dia muitas delas também não precisam, que elas já se levam sozinhas, não é? Também, também é verdade. É verdade. Ahm, Olha, por exemplo, uma pessoa consegue logo fazer vidas passadas, não é? Acede-se logo assim só com uma sessão? Ou cada caso é diferente? Depende. Imagina que pode, para já, continuo a dizer, a pessoa tem que estar preparada. Muitas vezes nós precisamos de fazer, por exemplo, numa terceira e quarta sessão e a pessoa ainda não está preparada, então vamos fazer numa sétima ou numa oitava sessão. Por norma, consegue-se fazer numa sessão, a não ser que tenha que se ir a mais vidas. Imaginemos que a pessoa tem aquele problema ali, mas tem necessidade de ir a outra vida. Podemos ir. Eu pessoalmente tento fazer logo tudo na mesma, nem que eu esteja ali 3 horas. O importante é conseguir fechar as sessões. Eu nunca deixo sessões em aberto. Porquê? Porque se deixar uma sessão em aberto, a pessoa vai estar com aquela dor à flor da pele. Então, eu quero fechar sempre as sessões. Então, eu não, se tiver que estar mais tempo, eu vou estar mais tempo. O importante é que aquela sessão fique fechada, que é para a pessoa não ficar com o trauma aberto, porque depois durante a semana vai andar com aquele mal-estar, etc. Vai vir muita coisa ao de cima e depois, à mínima coisa, vão disputar não sei quantos gatilhos. Não, eu tento fazer todas as sessões fechar. Portanto, se eu tiver que ir a 2 vidas numa sessão, eu vou. Se tiver que estar mais tempo, eu estou. Isso não, eu tento fazer as coisas sempre a fechar as sessões, não deixo nada em aberto. Para ser hipnotizável, não precisa ter nenhuma crença, não precisa de acreditar em nada. Não. Não, sim. E a regressão a vidas passadas cura fobias. Vidas passadas cura fobias. Depende se a fobia for de vidas passadas, pode ser desta vida. Pois, exato. A hipnose sim, cura fobias, não é? Sim, sim, Ok. sim. Também ajuda em dores crónicas ou doenças psicossomáticas. Sim, uma doença psicossomática o que é? Tem a ver com as emoções que se vai refletir no corpo. O corpo vai exteriorizar, não é? O sintoma que está a passar. Por isso é que muitas vezes quando as pessoas se enervam, sentem-se mais alteradas quando têm uma doença autoimune. Por exemplo, há quem, por exemplo, doença de Crohn. A doença de Crohn, quando a pessoa altera o seu stress, o seu sistema nervoso, quando despolta ali uma situação mais nervosa, vai-se acentuar a doença de Crohn, não é?
E então a pessoa tem que tentar, porquê? Porque vai baixar a imunidade e aquele problema ali vai se sentir, não é? Vai ter uma crise, não é? Que são as chamadas crises, não é? Então a pessoa convém andar equilibrada, não é? Se não se sabe o que é que despoltou aquilo, há que hum, tentar, tentar tratar lá atrás. Sim, a fibromialgia também é controlada pela hipnose, sim. A fibromialgia é uma doença autoimune. A hipnose ajuda no autoconhecimento. Estás a brincar, só se o sítio estiver já dentro de ti. Não, obviamente que não. Agora, o que acontece, o que se consegue fazer com a hipnose e que existe muitos jovens que procuram isso, é para tentar ter mais concentração. Aí vai ajudar que a pessoa se dedique mais e consiga estar mais focado naquilo. Dá para trabalhar o foco, porque tudo isso tem a ver com a autoestima, tem a ver com o amor próprio, tem a ver com alguma coisa lá atrás que se passou, portanto, mas consegue-se pôr a pessoa mais focada, consegue-se pôr a pessoa mais interessada naquilo, tentar desviar comportamentos que às vezes não quero estar porque não gosto, etc. Agora, colocar o conhecimento dentro da cabeça, não, obviamente. Era bom, Mas, sei lá, se eu numa vida passada fui um grande professor que ensinou muito, se eu acessar essa vida, vou-me ver lá ensinar e vou aprender. Ai, a sério, é o comandante. Não, só perguntar se é possível. É assim, Sim, podemos tentar, é uma questão de tentar. Se tu foste um professor catedrático, tens aí muito conhecimento, podemos ir lá atrás tentar buscar esse conhecimento todo para nos transmitir também a nós, que tal? Pois, é isso, a ideia é essa. Não, eu estou a tentar em meditação, espero conseguir. Olha, vamos para a frente. Ajuda também a perdoar, não é? Sim, claro. Os traumas, não é assim? Coisas que aconteceram na vida, mesmo com hipnose, para desculpar o outro e entender as coisas, sim, é isso que faz, não é? A hipnose, claro, porque cada situação é necessário perdoar alguém ou até nós próprios, está bem? Porque nós também falhamos connosco próprios, nós também. O facto de a gente dizer a culpa é minha porque isto aconteceu, eu sou assim porque a culpa é minha, eles separaram-se porque a culpa é minha, nós também temos que nos perdoar a nós próprios por nos culparmos durante muito tempo sobre as situações. Mas o mais importante é que consegue-se trabalhar o perdão pelo outro. O que é o perdão? O perdão é desculpar a outra pessoa, é esquecer o que a outra pessoa fez? Não. Perdoar é simplesmente libertar-nos do nosso passado, porque ao perdoarmos nós vamos permitir-nos seguir, nós vamos ver as coisas com outros olhos, está bem? Perdoar não é esquecer, nós perdoar uma pessoa não temos que voltar a falar com ela, não temos que dizer-lhe diretamente certas e determinadas coisas, mas em hipnose conseguimos trabalhar o perdão com a outra pessoa para as coisas ficarem sanadas, para que a pessoa consiga seguir em frente. Porque às vezes há muitas mágoas por a falta de perdão. Sim, ok. Pode saber a missão de vida por hipnose? Não. Não. E a regressão pode melhorar relacionamentos amorosos? Sim. Sim, né? Pois, Claro que sim, porque se as pessoas por norma, por exemplo, pessoas que sofrem de violência, porque em algum momento lá atrás, depois nós atraímos sempre os mesmos padrões, nós temos padrões de repetição e a hipnose ajuda a quebrar precisamente esses padrões de repetição, não é? Nós se vivemos, por exemplo, com pais onde víamos aquilo diariamente, nós vamos ser pessoas submissas, nós vamos achar que aquilo é normal, então só para sermos amadas vamos permitir isso também, então vamos nos calar e vamos ser submissas e vamos nos retratar naquele, vamos olhar para aquele padrão como o presente e achamos que é normal, não é? E não nos conseguimos libertar, não é? Então, para que a gente consiga ter relações saudáveis, temos que sim trabalhar o amor próprio, perceber que lá atrás o que é que se passou, o porquê de se ter passado,
e fazer as técnicas desses momentos para que nós consigamos também dizer não e atrairmos pessoas na mesma vibração, porque nós atraímos pessoas na mesma vibração. Ok. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem: eu estou mal, mas vem mais 20 atrás mal. Porque a pessoa está mal, não é? Então Sim. tudo que esteja naquela vibração vai, não é? Claro. É isso que tu estás a dizer, quer dizer, eu tenho aqui a próxima pergunta que é, pode ajudar, se ajuda em bloqueios emocionais? Sim, acho que Sim. sim, não é? E bloqueios espirituais? E espirituais? Ora bem, a hipnose não ajuda nos bloqueios espirituais. Agora, eu, enquanto Terapeuta mais um completa, ser, tratas assim as um ser coisas. espiritual, sim, Sim. também Mas acabo por trabalhar e a pessoa nem se apercebe, tá? A sim, pessoa nem se sim, sim. apercebe, É isso que eu estava a nada pensar, disso. porque cada terapeuta, não é? Cada hipnólogo, não é? Não há de ser só hipnólogo, tem outros cursos, outras ferramentas depois que introduz também no seu trabalho, não é? Para completar e para servir melhor o cliente, faz dele também sempre um caso único entre todos, não é? Nunca vende melhor ou pior, mas diferentes sempre, não é? Porque uns conseguem usar ferramentas. Sim, sim, nós temos que usar tudo aquilo, todo o conhecimento. Obviamente que se eu estou ligada à espiritualidade, eu vou usar esse meu lado. E inclusive já aconteceu ter que encaminhar pessoas que já tinham partido, deram um recado, a pessoa fez o luto e seguiram, não é? Que estavam presas por algumas situações. Agora, não posso falar por se é assim com toda a gente, não é? Como é óbvio. Qual é, espera aqui, qual é a posição da ciência académica sobre este tipo de terapia? Não percebi, peço desculpa, eu estava a ler uma pergunta na Ok, ok, rolagem. ok. Tá bem. Não, mas diz. Qual é a posição da ciência académica, não é, sobre este tipo de terapia? Isso há pano para mangas. Sim, estou a perceber, não é? Não é? Não é? Não, inclusive, portanto, quando saiu do governo António Costa, os estatutos, antes dele sair, os estatutos da Ordem dos Psicólogos foi alterada, porque eles queriam proibir os hipnoterapeutas, não é? Mas eu não queria muito entrar por aí, Está bem, está mas bem. Sim, sim. caiu por Não, terra, pronto. não Mas há. sim, não há muita gente Há que um acredita, há estatuto. muita gente que está ligada à ciência e que pratica e acredita, mas no geral, se praticam, abafam, porque a nível da ordem dos psicólogos não querem muito. Mas não existe um estatuto clínico para isso, é mais um estatuto esotérico, se calhar, ou não? O quê? A hipnose? Sim, a hipnose clínica é assumida pelos médicos também, ou não? Não é pelos Quem governos? tirar o curso Quem Sim. tirar o curso, há psicólogas que são hipnoterapeutas. Sim, há, porque perceberam as vantagens. E está tudo bem, não é? O Dr. Alberto tem psicólogos lá e são hipnoterapeutas, porque perceberam as vantagens da hipnose e no processo da cura do paciente, a juntar tudo, não é? E quanto mais conhecimento, melhor. Eu penso assim, não Sim. é? Olha, a hipnose, não dá para a pessoa na hipnose ver entre vidas. Entre Às vidas, como vidas assim? passadas. Às vidas passadas, não é? E entre essas vidas passadas, não dá para também hipnotizarmos e vermos o que é que se passou nessas, pronto, noutras dimensões? Noutras dimensões, não. Consegues Tipo, perceber sim. quando se faz uma regressão a uma vida passada, não é? Quando se resgata a pessoa consegue perceber o trajeto que faz dessa vida para esta, entendes? A nível espiritual, sim. Consegue aceder a momentos Sim, em que estava no mundo espiritual. Ok, a pergunta era essa. sim, Uma regressão pode mudar a maneira como uma pessoa vê a vida atual. completamente. Ok, Tudo, ok. tudo que vá tratar o passado,
que vai curar a criança interior, que vai fazer as pazes com o passado, que se vai ultrapassar perdas de familiares. É claro que sim, vai-se refletir na pessoa atual. Porquê? Porque muitas vezes não é a pessoa adulta que está aqui neste momento, não é? Que está a gritar por ajuda, é aquela criança lá atrás que sofreu um trauma, não é? E então é essa criança, por exemplo, de 5 anos ou 6 anos, que está a pedir ajuda, entendes? E não a pessoa adulta, Ok. não é? E muitas vezes a pessoa adulta nem entende. Eu posso dizer que há situações, por exemplo, de perdas, que as crianças que viram, que os pais perderam, por exemplo, um pai de acidente com 9 meses. A pessoa, por exemplo, com 40 não se vai lembrar, sabe que estava presente no momento que o pai faleceu. Então, e há um trauma na vida atual que está relacionado com isso. Então, nós vamos lá e tentamos resgatar, e muitas vezes o que é que acontece? Até aquilo que nunca tinham visto, a cara do pai, e coisas anteriores aos 9 meses, conseguem perceber até a interação que tinham com o pai. Certo, estou a perceber. Há coisas que Certo. são Sim. lindas, lindas, lindas. Eu já fiz bastantes perguntas. Tens já alguma coisa que queres acrescentar? Tá, eu Lúcio também, hein? Que é moderador. Não, eu estou a ver tanta pergunta, que Que eu estou a fazer? Sim, sim, sim. Sabes como é que é? Não sou eu. não, eu tenho que beber água porque isto. Não, mas façam dentro daquilo que eu souber responder. Claro. O Lúcio, eu até tenho medo do Lúcio. É, o Lúcio sabes como é que é. Não, eu sou. Vai lá Eu sou aquecer. trevoso mais. Estás O com trevoso sorte, mais ainda é simpático cedo. de todos. Ele leva sempre no mínimo 2 horas, por isso ainda é cedo. Não, eu ia deixar as pessoas fazerem primeiro. Então vá. Vê lá, alguém quer subir? Não queres fazer tu já as perguntas? Não. Não, vamos deixar os convidados primeiro. Então vá. Está aqui o Sr. Carlos. Boa noite. Sr. Gomes. Boa noite, Carlos. Boa noite. Mas não vou falar. Não sei se o Sr. Gomes subiu sem querer. Chamei para ele. Ó Carlos, boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu peço desculpa que eu carreguei sem querer. Eu estou a adorar a live, mas eu vou ficar a ouvir, está bem? Está bem, está bem. Ok. Foi sem querer, desculpem lá. Não faz mal. Não. Nada. Até já, até já. É os tap-taps, é os tap-taps. Depois, Não, você deve. foi mais ao Eu lado. Pessoal, peçam para subir, para fazer perguntas à Carla sobre hipnose. A partir de agora, se ninguém subir, o Lúcio vai fazendo as perguntas e vocês vão aparecendo. Está bem, Lúcio? Haviam aqui perguntas. Só que agora. Mas as pessoas fazem a relagem, depois não querem subir para fazer? Então temos aqui Vai. um pedido. Bem, então vá. A nossa querida parente, Vanusa. Olá, Vanusa. Minha, boa noite. Boa noite, meu amor. Como é que Satisfação estás? enorme estar no seu podcast mais uma vez, meu amor. Então, na verdade, a pergunta que eu vou fazer é parecido com a pergunta que fizeram lá embaixo. Porque você sabe que, né, tem o psicopata, o sociopata e tem o narcisista, né? E assim, eu estudei um pouco sobre a diferença dos três, né? E eu quero saber duas perguntinhas. Qual é o pior dos três, né? Seria assim, tipo assim, um envolvimento, uma relação a dois. Qual seria o pior dos três para, vamos dizer, para a nossa relação, assim, nos prejudicar? Qual seria qual dos três numa relação a dois, né? E se existe, como se existe, não, porque assim, falam que não existe, falam os psicólogos, os psiquiatras, que narcisista não tem cura,
mas como é que não tem cura e como é que de repente surgiu essa doença, né? Os médicos, né, que trabalham com a cabeça do ser humano, que é o psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo, descobriram a palavra narcisista, que psicopata já existia. Então, surgiu essa doença, narcisismo. Então, como se trata um narcisista? Existe cura, existe tratamento, porque, na verdade, pelo estudo que eu fiz em relação ao narcisismo, eles mesmos não querem ir em busca do tratamento, porque eles não acreditam no problema. Agora é que tocaste no ponto. É assim, estamos a falar de. É assim, todos os três, não é? Sabemos que têm os seus quês, não é? Mas tudo dependendo do grau de um sociopata, porque há graus, não é? Mas no geral, não é? Um narcisista, eu acho que é pior, precisamente por isso. Primeiro, não é uma doença, narcisismo não é uma doença, está bem? Não é uma doença? E não. qual o significado do narcisismo, Carlinha? O narcisismo são aquelas pessoas que, por norma, o narcisista tem que ter um narcisista na família. Ok? Por norma, toda família tem um narcisista? Na sua opinião? É assim, depende do grau. Vamos por partes, estás a fazer muitas perguntas numa só. Tá bom, então vamos esquecer a última. Vamos esquecer a última, né? Em relação a toda a família. Responde que eu te perguntei, então, as outras. Quais são as características de um narcisista? Não é? Manipulador. Não, as características, assim, eu já sei, porque porque, assim, eu convivi com, né? Então, só que, infelizmente, né? A pessoa que tem esse problema, geralmente, ele sempre bota a culpa no outro, tudo é o outro. Mas eu quero saber, assim, se existe cura de tratamento, né? Vanusa, conforme tu disseste, eles não querem ajuda. As duas perguntas que eu fiz foi assim: o psicopata, o sociopata e o narcisista. Qual o pior dos três? E como trabalhar, né? Como vai fazer a cura? Como trabalhar com o narcisista? Porque assim, convencer. Eu não te vou responder. Vamos ouvir, Vanusa. Vanusa, temos de deixar a Carla responder. Tá bom, meu amor, desculpa. Em primeiro, eu não vou falar dos outros porque eu não sou psiquiatra. Okay? Isso. A nível de narcisismo, sabemos que é um transtorno, não é? E que por norma tem a ver com o passado, não é? Só que um narcisista nunca quer ajuda. Porquê? Porque ele é dono da verdade, só ele é que sabe, o que ele diz é que está certo, tudo o que ele faz é que está correto, portanto está tudo errado à volta dele, não é? Tanto que ele consegue que as vítimas é que assumam sempre a culpa devido à manipulação. O ego dele é sempre em cima, né? Tem um ego muito grande, né, Carlinha? Exatamente. Certo. Portanto, se um narcisista querer ajuda, nunca quer. Eles só dizem que querem ajuda quando sentem que estão a perder, porque os narcisistas são pessoas inseguras, ok? Os narcisistas, apesar dessa postura toda, são pessoas inseguras, e eles muitas vezes, quando estão a perder, não é? Por exemplo, estão a perder a mulher, eles até aceitam ajuda, mas não vão lá fazer nada. Eu já estive com um narcisista à frente, e posso dizer que não vale a pena. Eles vêm para nos tentar manipular. Portanto, manipular a própria pessoa, terapeuta, o próprio. Sim. Nossa, que Claro. coisa, né? Claro, Triste. porque sempre para dizer que os outros é que estão mal, ele é que está certo, ele é vítima, porque eles são vítimas. Então, Eles fazem as vítimas. Portanto, então é por isso que não tem cura, né, Carlinha?
Sim, porque eles não querem, eles não se assumem enquanto narcisistas. Tu se disseres a um narcisista que ele é manipulador, ele vai dizer que estás a mentir, não é? Se vais dizer que ele tem, que só olha para o umbigo dele, ele vai dizer que está a mentir, que te trata muito bem, porque na cabeça dele é assim, quando está a perder, vem a insegurança, não é? Por isso é que depois vem ameaças e vem esse tipo de situações ah, que pronto, que a gente sabe, não é? Porque eles não querem ajuda. Como é que alguém se pode curar de algo que não quer ajuda? Como é que a gente pode ajudar alguém se não quer ajuda, né? Porque eles vivem no mundo deles, eles têm aquele mundinho e só aquele mundo é que interessa, mais nada importa, mas eles querem sentir que têm o poder à volta. E quando sentem que não têm o poder sobre as pessoas, entram em paranoia e depois ameaçam e partem para a violência, muitas vezes, etc. Pronto, coisas desse género. Tá certo, tá bom. Obrigadão, meu amor. Tá? Obrigada pela sua Nada, resposta. beijinhos. Boa sorte no seu podcast, estou assistindo, tá ótimo. Obrigada. Pode me descer, comandante. Está certo. Bom, pessoal, alguém quer subir para fazer Vou ficar perguntas? aqui, não vou ficar. Fiquem à vontade para subir para perguntar sobre hipnose. Luzes. Bem, então as minhas perguntas eu começo sempre pela mais fácil. Senhora Carvalho, não olha assim para mim, eu sou bom. Olha, está aqui uma pergunta. Senhora, olha, para já, a senhora está no céu. Tá? Senhora está no céu. Boa noite, Mestre Maria. Olá, Mestre Maria. Olá, Boa como é que noite. estás? Boa noite a todos. Eu estou curiosa minha com uma querida. coisa. Tudo bem? E tu, como estás? Também, estou ótimo. Boa noite, Maria. Boa noite, comandante. Como está? Está Estás tudo bem? bem? Está tudo. Um beijinho grande para todos que estão aqui esta noite. Eu queria perguntar, Carla, da tua experiência, qual é que foi aquele momento em que tu tiveste um caso daqueles mais especiais, um mais especial e outro mais. Como é que eu vou tirar esta pedra do sapato? Ou seja, duas situações distintas, não é para falar nos nomes, óbvio, nem podes, não é? Por questões de ética, mas puxa aí pela cabeça um caso muito bonito, muito, que foi assim uma coisa muito especial, que a pessoa realmente ficou muito bem, e outro que nem tanto, que foi a ferros, até a pessoa. Pronto, era só isto. De resto, estou a adorar ouvir-te. Um grande beijinho e, e tudo de bom. Até já. Fico aqui a aguardar. Ora bem, é assim, para mim todos os casos são desafiadores, porque aparentemente pode não parecer, mas às vezes o que despolta o tipo de traumas é que fazem ali a diferença. Eu já tive. Eu tenho um caso em particular que me marcou imenso. Foi um caso bastante difícil. Onde a pessoa teve na infância 4 abusadores. E durante 47 anos estava a viver uma vida de inferno, porque ela não conseguia fazer a vida dela, não conseguia olhar na cara de ninguém, não conseguia ter contacto, era uma coisa surreal. E ela não me contou, porque as pessoas ocultam, tá? Nem toda a gente conta a verdade. Mas há uma expressão que muita gente conhece, quando a boca cala, o corpo fala. E em hipnose o corpo dela manifestou esses abusos. E perceber quem eram as pessoas e perceber com que idade é que aquilo começou, foi algo que mexeu bastante comigo, ainda hoje mexe, porque não é fácil.
E foi muito prazeroso conseguir perceber que ao fim de algum tempo, não é? Foi mais tempo do que ao costume, foram 3 meses e meio, mais ou menos, de terapia. Ela olhar para trás e ter percebido o porquê dos abusos e ter perdoado as 4 pessoas. Isso foi fantástico. Foi o caso que para mim me marcou mais até o dia de hoje. De resto, todos os Ela, casos. ela neste momento Diz isto. encontra-se bem, essa pessoa encontra-se bem Sim, e sim, está, como é que eu ia dizer, resolvida com ela própria? sim, sim. Ok, isso é ótimo. Não, foi porque até mesmo em relação à relação dela, ao casamento, ela começou-se a impor, coisa que ela não fazia, era submissa. E ela começou a dizer não, não era como ele queria, a hora que ele queria, porque também depois havia ali um aproveitamento da parte dele, inconscientemente, atenção, porque ele não sabia sequer do passado dela. E então foi algo que me tocou bastante. Os casos que mais me dão que me dão assim um friinho e que me preenchem o coração é em perdas gestacionais. Quando há perdas gestacionais, deve-se sempre fazer, digamos, o luto. E esse processo do luto e do encaminhamento é uma coisa linda, 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 linda. Pronto, aí já vem também um bocado a parte também espiritual e é maravilhoso as mães perceberem para onde foi o bebê. Respondi-te às perguntas, Maria? Respondeste sim, senhor, e muito bem, e agradeço e gostei de te ouvir mais uma vez. Que siga a Marinha. Obrigada. Beijinhos. Obrigada, meu amor. Beijinhos. Obrigado, Maria. Ainda bem, a Maria já fez 2 perguntas que eu tinha. Uma delas muito pesada. Então agora vou fazer uma bem boa. Disse no início que conseguia fazer auto-hipnose. Será que a minha pergunta vai ficar em pausa para ouvirmos a senhora Filomena? Boa noite, Filomena. Boa noite. Boa noite, senhora Filomena. Parabéns. Obrigada pela sua partilha de conhecimentos. Estou a gostar imenso. E gostaria de pôr uma questão que eu tenho um familiar com uma situação que eu próprio não consigo também perceber muito bem, que é o seguinte: ele já é uma pessoa com uma certa idade, mas não se lembra, por exemplo, nada da infância dele. Não se consegue recordar de nada, inclusivamente coisas que se passem há 2, 3 anos atrás, por exemplo, ele esquece. Uma coisa flagrante, que é, por exemplo, o falecimento da mãe e do pai. A mãe faleceu há volta de 7 anos. Ele nem sei se recorda de ter estado no funeral da mãe. Dá a ideia que as coisas passam pela vida dele, mas depois chega ali a uma altura que deixa tudo de existir. Às vezes estamos a conversar e ele não consegue dar-me situações da infância. Aliás, ele dá 2 situações de infância em relação à mãe, da mãe lhe bater muito. É a única coisa que ele praticamente se lembra, porque de resto ele não se consegue lembrar de nada da infância. E faz-me um bocado de confusão, porque nós normalmente temos ideias de como é que a nossa vida foi. Ao longo dos anos não nos lembramos tudo, mas há episódios que nos vão ficando e que a gente vai sempre recordando, não é? Pelo menos eu recordo-me de muitos. E ele não é capaz. Isto terá a ver com os traumas que a Carla falou há pouco na vida intrauterina, terá a ver
com realmente a relação que eventualmente a mãe ou o pai tiveram com ele na infância e que ele próprio esquece para, pronto, para se salvaguardar. Não é ele que se esquece, é o inconsciente dele que o Pois é, o protege. inconsciente dele é que faz com que ele. Mas depois também há situações boas que nós já temos partilhado, por exemplo, que é viagens. Ele ao fim de um pouquinho de tempo ele não se recorda das viagens, mas a gente esteve aí e o que é que fizemos? Então não te lembras disto? Não se recorda. Fica com muito poucas imagens dessas situações. E estas, ao fim e ao cabo, a gente acha que são coisas boas, não é? Sim, mas ele que idade tem agora? 57. E mesmo assim ele não se recorda com 57 anos? Não. De momentos bons? Ele recorda-se de alguns momentos bons, mas são muito poucos. Ele não é uma pessoa esquecida, ele não é uma pessoa que tenha problemas de falta de memória. Pelo contrário, ele até é uma pessoa realmente, para mim, acho que com um bocado de inteligência até um bocadinho acima do normal, porque é uma pessoa que resolve qualquer problema, tem uma coisa em mãos para resolver, ele resolve facilmente e é muito intuitivo. Mas depois tem este lado. É assim, o facto dele não se lembrar, eu vou fazer uma pergunta, essas viagens têm a ver consigo? Essas viagens, sim, eu também ia. Pronto. Por aquilo que eu estou a perceber, sabe que isto é uma coisa assim por o que me está a contar, ok? Assim, ele deve ter tido algumas situações traumáticas na infância, neste caso com a mãe, não é? Que está-me a dizer que a mãe batia. Sim. E o inconsciente dele está a protegê-lo dessas situações para ele não reviver. Mas no fundo, ele, por exemplo, o facto de ele não se lembrar, por exemplo, da morte da mãe, é o inconsciente a proteger esse sofrimento também, porque apesar da mãe ter sido alguém que não foi, digamos, uma boa referência, não é? Ou que lhe batia muito, era a mãe dele e era o que ele tinha. Então pode ser a proteger. E pode também ser proteger essas memórias boas consigo. Porquê? Porque tem medo da perda da parte feminina. Entende? Isso tinha que se esmiuçar. Mas pode também ter a ver com o medo de perder. Então é preferível não me lembrar das coisas boas. Estão-me a fazer entender? Sim, sim. No Porque há caso uma dele, perda... Diga. eu peço desculpa ter interrompido. No caso dele, se calhar seria bom uma regressão. Ele teria que se fazer, sim, teria que se perceber. Isso, regressões há sempre. Se for uma regressão de idades, é sempre uma regressão, não é? Sim. Tudo que esteja à saída do momento atual é sempre uma regressão. Isso teria que ser feito uma análise, uma anamnese, uma conversa, e ele teria que estar muito aberto para isso. Sim. Mas Mas sim, eu é penso possível. que sim, se chegasse a esse ponto de realmente se pensar isso, eu penso que ele é uma pessoa aberta para isso, porque ele próprio lhe faz muita confusão o porquê de não se recordar, pronto, dessas coisas todas para trás. Às vezes Sim, ele diz, é como se eu não tivesse passado. É como se, porque às vezes estamos assim em grupo e uns contam umas coisas, outros contam outras, e ele diz, eu é como se não tivesse passado, porque não me recordo. Sim, porque há pessoas que protegem, o inconsciente protege, ele tem medo, tem traumas e pode estar associado a isso. Depois teve a perda da mãe, que provavelmente o inconsciente dele está a proteger, porque bem ou mal foi o único amor que ele conheceu de mãe, estou-me a fazer entender, independentemente das coisas menos boas. E depois a senhora, como faz parte da vida dele, ele pode não se querer lembrar das coisas tão boas que passa consigo, entende? Para tentar se proteger, para não se magoar caso haja uma perda, uma vez que ele já perdeu há 7 anos a mãe. Estou-me a fazer entender. Tem a ver com a figura feminina. Ok. Obrigada, Carla. Obrigada. Nada, minha querida. Obrigada eu. Obrigada, beijinhos. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Nada. Senhor Basto da Saúde. Senhor Basto da Saúde.
Vamos ver se o senhor basta Boa de saúde noite, está aqui. Sebastião. Mas a mim não basta de saúde, há que cuidar, não é? Não, eu também quero a saúde toda. A mim não basta de saúde. Toda. É isso mesmo, é isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Referendo a esse tema aí, né? Que questão de vidas passadas, né? Ou eu tô errado no tema? Sim, sim. Assim, as vidas passadas, muitas vezes a gente não pode, né, rever algumas coisas da nossa vida passada, é o meu ponto de vista. Porque muitas vezes a gente, por exemplo, atual, a gente bota muitas coisas na mente e muitas vezes fica meio baratinado, muitas vezes fica pensando em coisas que vai ser no futuro, que o futuro só pertence a Deus. E imagina a gente rever todos o nosso passado. Seria uma bola assim que não pararia nem um minuto. É por isso que a gente tem, Deus nos dá aquele dom para a gente focar no atual e deixar vidas passadas. Sim, Basto, peço desculpa interromper. Basto, peço desculpa interromper, mas nós não estamos aqui a falar em acessar essas vidas passadas por curiosidade ou por brincadeira. A Carla acede às vidas passadas para cura, para tratar de traumas, não é? Sim, sim, isso também é, por exemplo, clínica, a gente tem uma vida passada, aí coloca alguns relapsos que a gente pode trazer em naturalidade, não é assim que você quer me explicar? Entendeu? Não entendi a pergunta. Também não entendi. Qual é a pergunta? Tens que fazer perguntas aqui. É pergunta, vá. Assim, eu sobre vida passada, né? Isso é o tema. Sim, mas tens de fazer uma pergunta para ela poder responder. Tem, por exemplo, se eu fui um boiadeiro, que nem o canto toada. Se eu fui um boiadeiro, um cantor de vaquejada, e agora eu trouxe atual, por exemplo, assim. E eu posso? Pode. E a todos que estão aqui nessa live por amor, a todos alienígenas vai o meu fé e amor, e a todos que estão na live com carinho e com amor. Eu digo para vocês, olha o que eu vou lhe falar. Sou nordestino caboclo, aqui deste lugar. É para mim uma honra estar aqui nessa live. E antes eu não tinha essa noção. Depois que eu fui pro TikTok foi que eu cantei essas piadas assim. Olha, gratidão. Né, gratidão meu consciente agora ativou. Gratidão pelo momento musical, gratidão. Vá. Obrigado. Vá, até logo. Luzes, siga o barco aí para a frente. É assim, uma música para darmos uns passinhos cai sempre bem. É tudo, isto é de outro mundo, aparece Uma tudo. maravilha isso aqui, epá, nem sei o que é que eu vou fazer na minha vida. Bem, a minha pergunta era como é que a senhora conseguiu atingir o patamar de se conseguir auto-hipnotizar? Com muito foco. É um processo, não é uma coisa que se faz da noite para o dia, demora o seu tempo. Por exemplo, recorre a alguma meditação, a alimentação sim, também conta. Sim, tem sempre a ver com meditação, não é? É conectar-me em meditação comigo próprio e controlar o meu próprio eu. Não é? Algum tipo de meditação específica ou uma meditação só com foco naquilo? Assim, as meditações por norma são aquelas músicas, não é, tranquilas que nós já estamos aqui habituados a ouvir. Convém ser sempre uma frequência sempre acima dos 432 Hz, não é? Que é para vibrarmos no positivo. A partir Essa informação é importante. 400 e quanto? Sim. E 432. 32. Ok. Acima dos 432 porque? Sim, porque é a partir daí que começamos a vibrar no positivo. Entendes? Ok. Tudo que seja daí para baixo, a frequência é mais baixa e vai-nos baixar também. Aliás, eu acho que nem se encontra. Mas quando nós estamos mal, se tu puseres uma música dessas, imagina quando estás deprimido, angustiado, chateado, que não sabes porquê, estás naqueles dias, opá, nem me apetece sair de casa, não apetece falar com ninguém, não sei o quê. Pegas, metes os teus fones, procuras no YouTube uma meditação a partir dos 40 e 32 Hz. Tu vais ver que vais melhorando. Porquê? Porque vais elevando
a tua vibração, a tua frequência e ficas numa vibração positiva a partir o que vai daí para baixo é negativo. Ok, é muito importante ouvir isso por causa das músicas comerciais, como a senhora sacerdotisa aqui escreve. Outra pergunta. Como funciona Por isso é que eu a já hipno... não ouço muita música comercial. Toma, os cantores comerciais. É mentira. Como funciona a hipnose coletiva? Se é que é Como é que possível. funciona? Sim, não pode ser num número muito grande, não é? Eu já fiz workshops de hipnose e tentar ter sempre o máximo de 20, 25 pessoas, não ter mais. E o que é que se vai tocar? Vai-se tocar, cada um nós vamos fazer a viagem de forma, sem especificar muita coisa, não é? De forma a que cada um faça a sua viagem, ok? E que vá ao encontro, por exemplo, do maior trauma que naquele momento lhe está a afetar. Estão-me a fazer entender? Ok. Suponhamos, estou aqui eu, tu, o comandante, está mais gente na rolagem, imagina. O meu problema é um trauma de infância de violência, o teu é uma perda, ok? O do comandante, sei lá, deixa-me cá ver, sei lá, ó comandante, ajudei a um trauma. Pronto, é outra coisa qualquer. Ao mar, há tantas coisas. Pronto. Não, atenção que a fobias não se cura assim, tá bem? Ok, tá bom. Nós tentamos fazer global, de forma a que eu vou viajar àquele momento, àquela idade, por exemplo, que eu sofria de violência, e tu vais àquele momento em que tiveste a tua perda, ok? Uhum. Então ambos vão ser resgatados, ok? Claro que não dá para ir a fundo a fazer tratamento como se faz no individual, não é? Isto numa sessão. Agora, existem situações que pode ser feito, por exemplo, em retiros de 3 dias, e então aí dá para curar muita coisa, sim. Ok, estava aqui a escrever Fazem outra fixos, pergunta que retiros. surgiu-me. Agora uma pergunta um pouco mais séria. Não é que as outras não tenham sido, Sim. só que essa é um ponto só a mais um pouco. Como funciona a hipnose em casos de traumas? Isso é, uma pessoa teve um trauma no passado, faz a hipnose para tentar resolver aquele trauma, só que desperta da hipnose que aquele trauma mais vívido na sua mente. Então quer dizer, o efeito foi o inverso. Aquilo que era para tratar, não pode? Não. Não pode. Ok. Eu pergunto isso porque eu vi um caso no tribunal de uma pessoa que recorreu à hipnose porque tinha o trauma do mar, só que teve o efeito contrário. E a pessoa levou o terapeuta a tribunal. Por isso é que eu Isso fiz lá essa está, pergunta. foi aquilo que o comandante falou, não é? Que tinha questionado. É assim, por isso que eu digo, tem que se ter muita responsabilidade e tem que ser tudo muito bem analisado, tem que ser tudo muito ponderado e isso não pode acontecer. Não pode. Mas calma, não Ele- pode acontecer, mas acontece? Sim, Ah, já isso é diferente. acontece, mas é assim, acontece por má orientação, vamos falar assim, ok? Se tu vais fazer a coisa bem feita, assim, eu falo por mim, percebes? Por isso é que eu não gosto muito de falar dessas situações, porque não quero pôr em causa ninguém. É importante. Sim, é assim, quando se vai tratar um trauma, eu vou à fonte, ponto, não há outra forma. Não há cá pôr paninhos quentes de início, a dizer, vamos só
não é limpar a superfície. Vamos ver uma coisa. Eu trabalho desta forma. A hipnose para mim é uma ferida. A terapia é como se tivesse uma ferida, não é? E que tens uma ferida aberta há muito tempo e vais colocando algumas coisas e ela vai fechando só a superfície, mas sempre que tocas dói. Quando tu calhas de dar com um objeto, por exemplo, contundente, aquilo rasga tudo e vais ficar outra vez a doer-te não sei quanto tempo. Então o que é que a hipnose faz? Vai lá, ok? É preciso curar lá de baixo. Vamos cicatrizar primeiro por baixo antes de cicatrizar a pele. Ok? Então, vamos lá abaixo e vamos começar a curar de dentro para fora. Se curar de dentro para fora, não é fácil haver esse tipo de situações, entendes? Tem é que ser muito bem trabalhado, conduzido, e a pessoa tem que ser, é por isso que eu digo, tem que ser feito tudo, uma análise muito boa antes, tem que ser feito uma boa anamnese, uma boa pesquisa para perceber tudo isso, que é para não haver falhas, Ok. entendes? Eu vou só dizer uma coisa, senhora Carvalho. É importante fazer essa pergunta porque por muitas vezes, ou porque uma pessoa foi, ou porque é mais perto, ou porque é mais barato, as pessoas entregam-se, entre aspas, a qualquer profissional, não sabendo o seu historial. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma grande crença, talvez seja sempre benéfico vermos o historial de cada profissional. Exatamente por isso que eu perguntei e pela sua resposta. Agora uma pergunta mais. Sim, porque é assim, a teoria é muito fácil saber-se a teoria, não é? Agora, tem é que a prática, não é? Colocar as coisas em prática, perceber, porque depois muitas vezes não contam as histórias como elas são. Não podemos só ir tudo naquilo que contam, porque muitas vezes há coisas que a pessoa tem vergonha de contar. Então, nós temos que observar bem tudo. Há muita coisa para observar no corpo, tudo. Não é só tirar um curso de hipnose, ok? Também tem Eu de haver tenho essa um curso- sensibilidade da parte do profissional. Eu tenho PNL também, ok? Que é outra variante que também pode ser trabalhada quando a pessoa não se entrega ao processo todo. Tenho também formação em gestos, ok? Em observar os comportamentos, etc. Tudo isso, desde que a pessoa chega à nossa beira, o comportamento que tem mal chega, a forma como até entra na sala, a forma como se olha para nós ou não olha, tudo isso, não é? O que está a fazer com as mãos, tudo isso é observado ao pormenor, porque o corpo fala muito mais que aquilo que a pessoa às vezes nos está a dizer. Porque há pessoas que se fecham, não é? Quantas pessoas já tentaram várias ajudas e nunca ninguém conseguiu? E às vezes vão na tentativa, mas já estão a achar é mais uma, não é? E é isto que nós temos que combater, não é? Mostrar-lhe que pode ter tido uma má experiência, mas está tudo certo, mas tem que se abrir para uma experiência nova. Então tem que ser tudo muito observado, todo tipo de situações. Isso poderia-se dizer, por exemplo, na sua concepção, o maior perigo da hipnose é a pessoa, no caso de uma pessoa traumatizada, sair da hipnose, entre aspas, mais traumatizada. Isso seria o maior perigo da hipnose para si? Sim, Ok. sim. Bem, então vamos passar a outra pergunta, mais contente. Eu entendo a tua pergunta e faz todo sentido e acho que... É porque é importante para todas as pessoas que recorrem a Sim. esses serviços. Sim. Mas isso também não é para causar o pânico, porque as pessoas podem dizer assim, eu não vou fazer porque posso correr esse risco. Não, há muitas condicionantes. Existe sempre, eu por exemplo,
antes de entrar nos traumas, nas coisas duras, existe sempre uma sessão onde não há perigo nenhum, que é para a pessoa perceber o que é hipnose, que é, eu chamo é a técnica da libertação emocional, não é? Que é para pessoas ansiosas, para pessoas depressivas, que é para a pessoa entender o que é o estado hipnótico e como é que se pode libertar. Aí não há perigo nenhum, essa sessão é assim, corra bem para o hipnoterapeuta ou corra mal, não há problema nenhum, porque a pessoa nunca vai sair pior do que o que entrou, ok? Mas isso eu trabalho assim, pelo menos para a pessoa sentir, etc., para se entregar ao processo. Porque qual é o problema? Muitas vezes as pessoas entram logo para os traumas duro e puro, e a pessoa ainda não está com aquela conexão com o hipnoterapeuta, e pode se assustar com aquela situação toda, e então estragar tudo. Sim, pode acontecer, infelizmente. Ok. Não, isso é só um alerta porque é assim, seria muito mais fácil para nós estarmos aqui a dizer que é tudo uma grande maravilha, não é? Vamos todos dormir e cantar e fazer capoeira. Só que as pessoas têm que estar atentas aos perigos, então acho que temos que alertar. Uma pergunta, o estado emocional da pessoa, que influência é que tem no ato da hipnose? Uma pessoa que está muito, entre aspas, mal emocionalmente, muito depressiva, muito certas tendências, enfim. Para uma pessoa que está contentíssima, que tipo de influência é que isso tem no ato da hipnose? Vamos ver uma coisa. Quem faz hipnose é porque tem algum problema, não é? Por norma, ou tem ansiedade, vem sempre ou com problema de ansiedade ou por estar com uma depressão. Portanto, digamos que o emocional não está muito bem, não é? Então, não posso dizer assim, há pessoas que vão contentes lá. Não, as pessoas quando vão é porque procuram ajuda para sair daquele estado, não é? Portanto, nunca vão felizes e contentes para a hipnose, pelo menos nas primeiras sessões. Isso até era a minha questão seguinte. Hipnose lúdica. Deixa-me Não é... só... Sim, sim. Beijinho, Liliana. Beijinhos. Deixa-me dar um beijinho só. Obrigada. Hipnose lúdica. Não existe ninguém que faça hipnose só para... Não é que não acredite, mas, por exemplo, passar alguma memória, alguma passagem da vida que tenha sido tão boa que a pessoa queira reviver. Isso é, a pessoa não quer tratar nada, só quer reviver aquele momento tão bom que já viveu um dia. Isso não existe, nunca chegou até si, nunca ouviu. Assim, não. É como eu digo, eu trabalho sempre em contexto de cura e terapia. Agora, há tudo, não é? Conforme há pessoas que fazem regressões para a pessoa saber o que é que foi noutra vida, também provavelmente há pessoas para reviverem alguns momentos. Mas nós vemos uma coisa, quando são coisas tão boas, por norma a gente não esquece, não é? Portanto, Mas será que não podem querer reviver? então que feche Foi os tão bom olhos para e mim. imagine. Ah, bem, então, mas que a hipnose eu Mas uma posso estar coisa. lá no sítio? Não, a hipnose vai-te. Tudo vai depender de como é que tu é, o que é que tu és melhor. Se és melhor a visualizar, a imaginar ou a sentir. Ok? Estamos a falar destes três aspectos. Tu não vais fazer uma sessão de hipnose onde vais a uma viagem que foste às Maldivas e estás lá outra vez no sol, a sentir o sol, como se estivesses lá no momento que tinhas vivido antes, não é? Tu vais ter sensações, vai-te ser incutido as sensações que tu viveste lá. Uma Não é? recordação com o ente querido que já não está aqui, por exemplo. Olha, a minha mãe já morreu há 30 anos, quero viver um dia que foi tão bom. Isso não é possível? Já ultrapassaste a morte da tua mãe? Não, atenção, a minha mãe está viva. Eu fiz uma Ok. pergunta aleatória. Não, a minha mãe ainda tem que viver ainda mais uns anos, que isso está no documento. Mas assim, uma pessoa que queira reviver assim, esse tipo, dê assim um exemplo, assim já assim o mais grave talvez. Mas nunca aconteceu assim isso. Uma pessoa queira estar, digamos, mais uma vez que aquela pessoa com quem foi tão contente
Em suma, é quase Sim, viver. sim, Pronto, existe. ok. Não, é assim, há coisas que eu não vou falar aqui, porque Porque as pessoas senão eu também vou têm que a entrar em seguir, não é? técnicas. Ok. Não, não, independentemente disso, senão eu vou entrar em técnicas. O que é que acontece? Ehm, Há situações que depois, se um dia fizerem ou precisarem, não sei o que, já não. Então, nessa parte isso é uma técnica específica, principalmente para perdas, não é? Que é onde se trabalha o luto, sim. Há essa possibilidade, sim. Ok. Sim, Dília, deixa-me só responder aqui à Dília, por favor. Sim, Dília, mas é assim, como eu falei inicialmente, eu, quando tirei o curso, estudei um protocolo, não é? Que é só daquele mestre, tá? Que é só do professor Alberto Lopes. E ele tem técnicas específicas que foi ajustando à vida dele, às situações dele. Ele também é um ser bastante iluminado e espiritual, e então há aqui situações que sim, dá para trabalhar, está bem? Eu sei que isto não se encontra na hipnose do dia a dia ou com toda a gente, está bem? Então, mas a nossa Dília depois há de marcar um podcast connosco. Dília, não fuja. Agora as últimas duas perguntas. É possível hipnotizar de modo imperceptível? Poderia você hipnotizar, por exemplo? Olha aqui, por exemplo, como estamos nós. Poderia você hipnotizar-nos a todos nós, 30 pessoas? Não. Isso chamaria-se hipnose ou terá um outro nome? Não dá para fazer isso, sem, porque existe uma situação de concentração, não é? A pessoa tem que se concentrar, não é? Tem que estar relaxada, tem que estar deitada. E há aqui pessoas que podem até estar de pé, ou estarem na rua, ou a conduzir e a ouvir. Portanto, não. Ou estar Agora, predisposta só não funciona. agora, fora no contexto de terapia e de cura, ok? Nós diariamente lidamos com a hipnose, ok? Nós todos os dias somos hipnotizados, não é? Porquê? Pelos anúncios da televisão, pelos cartazes da rua, porque tem as cores, o tipo de que cativam. Quantas vezes nós vemos um anúncio e publicitar alguma coisa e quando vamos ao supermercado ou que até compramos para experimentar, não é? Porque acaba por mexer, não é? A comunicação social hipnotiza-nos todos os dias. Eles manipulam a nossa mente com as informações. Por isso é que eu não vejo notícias. Porque eles só passam cá para fora aquilo que querem e como querem. E todos os dias ouvires, não é? E se tu reparares, quase todos os dias há sempre uma ou outra notícia que é repetitiva, não é? Isso vai passar, lá está, acaba por entrar num estado de transe, não é? Onde começas a ver que o mundo está todo em guerra, a tua vibração vai baixando. Estás a ver que agora é só homens a matar mulheres, a tua vibração vai baixando. Percebes? Que mundo é este? A tua vibração baixa. Ficas exposto a tudo, não é? Ok. Por exemplo, agarrando aqui essa pergunta, as meditações que fazemos aqui é uma forma de hipnose? Poderiam ser uma forma de hipnose? Assim, eu penso que sim, porque tu viajas Ok. para onde tu queres, não há guia, não é? Tu estás a fazer uma meditação, mas tu estás conectado com o teu eu e tu vais para onde queres, não é? No fundo, o teu inconsciente leva-te para onde queres,
ou por uma força de energia da pessoa que faz. Não, é assim, eu não gosto muito de opinar do trabalho dos outros e nem quero falar porque sabemos que Não, no abstrato. Estou aqui a dar esse exemplo, podia dar sim, de outro sim, sítio sim, estás a qualquer. falar, sim, mas as meditações por si, tu quando fazes uma meditação, o que é que vais fazer? Não é? Tu, se te conectares contigo, vais-te conectar contigo, vais-te conectar com o ambiente, com a natureza, não é? Por isso é que é pedido para a gente estar deitado, para não estar de pé, estar sentado também não, porque pode mexer connosco, porque quanto mais relaxados estivermos, não é? Nós acabamos por deixar-nos viajar, não é? E a nossa mente vai para onde tem que ir. Essa viagem, através dessa viagem, é possível energizar uma pessoa através dessa viagem? Energizar. Bem, senhora Carvalho, a pergunta na verdade é: por essas viagens é possível sugar energias? E tu estás a fugir um bocadinho ao tema. É a última pergunta. Atenção, se não souber a resposta, não sabe. Não é? Depende. Assim, em geral, não. Se é possível, através de meditação, sugar energias, sim. Estás num estado de relaxamento. Ok. Está feito. Viu como foi fácil? Aqui estamos só a alertar tudo o que pode acontecer. Tudo e o seu inverso. Ainda tivemos aqui um senhor que cantou e tudo. Que Nós maravilha. temos. Tu és Comandante, demais. está feito. Muito bem. Não sei se a Carla tem alguma coisa a dizer ou mais perguntas. Se alguém quiser subir agora, Eu já bebi quase 2 litros de água, está tudo certo. faz bem, né? Alguém queira subir para fazer alguma pergunta? Suba agora e fala, então cale-se para sempre. Querem mais uma Odília. pergunta minha? Minha não, ok? A Dília vai subir, ok. Não é a Dília, é a Vanusa. Olha, chamamos a Dília e apareceu a Vanusa. Boa. Carlinha, amor, eu quero saber se você já ouviu falar ou já fez. Tem uma técnica que eu já fiz, né? Eu quero saber se você já ouviu falar. E se para você é um tipo de hipnose. Você fica de frente ao espelho, né? Tem que ser um lugar em silêncio total, sem nenhum tipo de barulho, nada. Mas não é bom fazer em casa. Você fica com uma vela branca, mas a vela não pode ficar de frente ao espelho, porque não pode refletir no espelho. Você fica com a vela só para a vela clarear, e você fica de frente ao espelho, e você fica olhando para a sua testa. E é lógico que a gente às vezes pisca, 1, 2, 3 vezes, mas não é para piscar. Mas a gente pisca 1, 2, 3 vezes. Você já ouviu falar disso? Não, mas é assim também, nem que. Para já, espelhos para mim está fora de questão. É uma coisa bem. Não, só queria saber se você já ouviu falar dessa técnica. Não, é assim, não, nunca ouvi falar, e para mim espelhos são portais, com São portais. uma vela à frente ainda pior. Portanto, É. como é que se vai fazer hipnose nisso? É. Oh, Vanusa, tu andas aí com umas. Não, é uma técnica, uma técnica de uma regressão. Isso aí, né, chamada. Aí eu queria só saber se você vê como. Mas hipnose. olha, eu vou te dizer uma coisa, isso é uma técnica também muito arriscada. Se há alguém que pratica isso, eu não praticaria nunca, porque isso é uma técnica muito arriscada, porque quem tiver conhecimento do que é que são bem espelhos antiga. É bem e o que antiga. pode vir dos espelhos, é complicado. Não, mas comigo não aconteceu nada de mal, assim, não. No começo a gente se assusta, mas depois, de boa, a gente
Mas eu hoje Oh, fiz 2 Vanusa, vezes. fizeste-me uma pergunta e eu estou-te a responder, entendes? Uhum. É assim, eu respeito tu e eu jamais faria uma coisa dessas, seja com quem fosse. Não faria, eu não faria que for a fazer a alguém. Está fora de Uhum. questão. Certo, tá bom. Está Se já respondido. assim sabe Deus, tá? É. Está Tá. respondido. Obrigada, amor. Nada. Ai, Vanusa, tenho que mandar uma mensagem em privado. Mas isso fica para depois, ainda é muito cedo. Comandante, acho que está feito. A senhora Está feito, Carla não sim. quer Agora mais é nenhuma assim. pergunta Não sei minha. se a Carla quer se retirar, não sei se ela vai fazer meditação connosco à meia-noite. Se ela quiser permanecer e fechava a câmara e damos por terminado o podcast a esta hora. E se ela quiser sair, tudo bem, ficamos nós, não é? Se ela quiser fechar a câmara e ficar aqui Obrigado. connosco, é como ela quiser. Tá bom? Gratidão, Carla, Não, pela eu tua fecho a presença mais uma câmara. vez. Tá, nada, bem. obrigada e eu, Está bem, gratidão a então obrigado. vamos todos. chamar aqui mais pessoas e até pode ser que apareça mais alguém sobre o tema, não é? Estamos também a uma Sim, hora da meditação. A Vanusa, vou vai chamá-la ficar para às 11. subir. Pensava que ela ficava cá em cima, só a observar. Ah, Vou chamar esta menina também. Não, eu desci porque me desceram, né? Oi, não, pensei que era para esse bandito continuar. está aí. É o Pensei que era nervoso. para continuar a descer. Tinha que ser. Não façam isso. Tenham Boa dó. noite. Boa Boa noite, noite. Adília. Boa noite. Moisés, eu não vou te responder aqui na live sobre isso, tá? Você já subiu, eu sei que você vai fazer a pergunta, eu não vou te responder aqui na live. Depois no privado eu te respondo. Então, boa noite a todos. Boa noite. Espero que tenham gostado do podcast. Esse. Há diferença entre hipnose regressiva e Está a saber mal dele, está muito abafada. A Adília está muito abafadinha. hoje está um dia assim muito com um pouco da peneia. Não A é? Adília está com a peneia. Sim, por causa da asma. Oh. É. Oh, Adília, uma pergunta para si. A Adília Diga. nunca fez aqui um podcast, pois não? Graças a Deus, ainda não. Mas já foi convidada, não foi? Não foi convidada já. Ah, Foi logo dos primeiros convites que o comandante fez a seguir, quando começou essas diferenças foi logo, todas. foi logo, foi logo. Só que Ah, ainda não. então a Adília sabe Ela, algumas ela, coisas. ela vai fazer mais logo. Ah, mais logo? Sim, bem. mais logo no espaço de tempo. Um dia tapo aí um buraco. Está Eu para sou assim, buracos. eu gosto das coisas. Sim, às vezes há aqueles que se comprometem a vir e não aparecem. Eu posso aparecer e falar qualquer coisa, qualquer tema, não é? Foi, olha, ainda na quarta-feira aconteceu. Pois, eu já expliquei que a Bíblia, quando nasceu, houve um portal que se abriu e trouxe conhecimento de todas as vidas passadas. Entenderam? Por isso, quando as pessoas dizem-me assim, como é que tu sabes isso? Esta mulher sabe tudo. Eu vou-me lixando para aqueles que pensam assim, porque eu sou. Acabou. Quem quiser acredita, quem não quiser não Sim, acredita. mas hoje em dia, ou na vida, também teve contactos extrafísicos, não é? Ou não? Eu nunca vi extraterrestre, a não ser aquela imagem que eu falei, olha, eu já. Foi na meditação, espetáculo. Não, Mas não, hoje, não. mas, Não, já tinha visto. já tinha Duas visto. vezes, tanto que eu já tinha feito essa pergunta a outros. Sim. Sim. Já tinha feito essa pergunta e foi uma coisa que me assustou bastante à época. Eu tinha primeiro 9 anos e depois com 19 anos, foi engraçado. Estava com E o eu seu irmão. e a minha cunhada. E eu estava nem a dormir, nem acordava, estava assim. E eu a gritar, e eles a chamarem-me. Né? E qual era o aspecto deles? Qual era o? O aspecto. Era de armadura, com uma espada na mão. Era Uma quem? armadura. Desculpe, uma armadura? A armadura Uma daqueles espada. do antigamente, os cavaleiros? Não. Sim, aquele, olha, como é que eu vou Daquele metal, como eles usavam nos cavalos? todo ele. Talvez um templário. Com escamas assim, aquelas armaduras que você tem escamas assim.
E a Lúcia já explicou que é o Arcanjo Miguel, que nós na Centurião, Umbanda chamamos de centurião. Ogum. Ok? Estou-lhe a ouvir mal, desculpe, Dília, mas estou a ouvir mal. Nesse género, é uma coisa que não Um- tinha medo, assustou-me. Depois, aquelas latas todas a baterem, pum, quando ele anda, pum. E desta vez eu não vi, mas não liguei absolutamente nada, continuei, foi então que cheguei até à nave-mãe. Né? Mas a Dila sabe quem é? A Dila sabe quem é? Agora sei, e a Ayusha disse que era o Arcanjo Miguel. Ok. Neste caso, eu subentendo que seja como Ogum, sei lá. Ogum é o São Jorge de espada à cinta, está a ver? Estou a perceber. São Jorge, Sim, são todos dentro dentro desta representação dele. plasmados, não é? São Ok. plasmados. Porquê? Porque a Dília está ligada muito também a essa cultura, é? Eu estou ligada à Umbanda, à religião africana, como estou Ok. ligada ao catolicismo, como já pertenci ao evangélico, eu já fui da Santéria. Sim, sim, sim. Pois, Essa pois. parte é um bocado dura a Santéria. E quem quiser pode ir ao Google buscar o que é a Santeria, que é praticada praticamente em Cuba, onde tem a base com, lá está, ascendências africanas, não é? E pronto, há um misto de religiões, qual eu já procurei e frequentei, e que muitas inclusive eu tive que me batizar para poder embrunhar-me dentro do sistema, porque de outra maneira não entra. E pronto, e tudo abandonei. O espiritismo para mim foi a base e a entrada foi na Umbanda, pronto, com o catolicismo. Aliás, a Umbanda é uma mistura de espiritismo com o catolicismo. E aí é que está, portanto, a única coisa que a diferencia do católico é os nomes que se dão aos orixás, que em alguns católicos chamam santos, que têm, como se diz, têm uma correspondência, com os santos católicos, e eles disseram-nos em nomes iorubá, porque não era permitido eles dizerem em português os mesmos nomes, até porque os escravos eram vedados toda e qualquer manifestação religiosa. Por isso é que há esses nomes diferentes. Eu posso lhe dizer, o Ogum é São Jorge, é Arcanjo Miguel, Oxóssi é São Sebastião, o Baluayê é São... Ai, eu agora esqueci. Bem, passemos à frente, que daqui a bocado já me lembro. Temos a Iemanjá, que é Nossa Senhora dos Mares, Nossa Senhora da Conceição. E Ansã, que é a Dona Santa Bárbara, a mulher das trovoadas e dos trovões, dos ventos. A Naná, que é Santa Ana. Portanto, há sempre uma correspondência com os santos católicos, não é? E depois o meu caboclo, Pena Branca, que é um dos meus guias, ele um dia disse-me, vai fazer esse curso. Não percebi o porquê que eu tinha que ir fazer um curso de regressão de vidas passadas, depois eu vi às entidades porque é que eu tinha que fazer regressão de vidas passadas.